Quem vai falar para a gente hoje é nossa grande amiga Rosana Roman. Ela fala tão gostoso, esse jeitinho dela, que ela é advogada, mas nem parece, porque o jeito que ela fala é tão gostoso, parece que ela é um juiz de paz, sabe? Porque é muito gostoso o jeito que ela fala. Ela trabalha nas casas, ela contribui muito com a gente nos cursos complementares, tem uma sabedoria enorme, sem querer entregar a idade, né? Mas foi minha professora na época que eu fiz o curso do principiante, então aprendi muito com ela, espero que todos nós possamos vibrar para que ela passe com muito carinho e a gente possa apreender, receber todas as lições, todos os ensinamentos que ela vai passar para a gente hoje, falando do capítulo 12º do Evangelho, não separei o que Deus juntou. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite. Acho que tá bom. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos também que nos acompanham pelas mídias sociais. Então vamos iniciar as leituras do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, do irmão José. Criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais, que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso, podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais da tua presença do que o teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito e se constituem no teu ponto de referência moral na vida. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento ou divórcio. Indissolubilidade do casamento. E chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele responderam-lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim, já que não são dois, mas só uma carne, não se separe logo o homem o que Deus ajuntou. Agora a prece de abertura. Então vamos nos acomodando no banco, fechando os nossos olhos, deixando os problemas lá fora. Vamos aproveitar este momento de luz em que estamos junto com os mentores espirituais e principalmente com o Mestre Jesus. Senhor, ouve as nossas preces, as nossas rogativas, para que possamos sair daqui pessoas melhores, pessoas mais esclarecidas, e que a expositora possa nos trazer conhecimentos e informações para que possamos meditar no decorrer da semana. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. É com alegria que aqui nos encontramos, agradecendo sempre as palavras carinhosas, o acolhimento da Heleninha, do Reinaldo e de todos aqui presentes,
que nos incentivam ainda mais a estudar o Evangelho de Jesus. E vamos convidar a todos a refletir hoje sobre o amor, sobre a vida, sobre as uniões, não é? Todos nós aqui, com certeza, amamos, não é? Sabemos o que é o amor. Sim? Acho que sim. Todo mundo está balançando a cabeça. Partindo do princípio, já que vamos falar, o que Deus juntou, o homem não separa, nós vamos levar por uma linha de reflexão, de pensamento, para conosco, em primeiro lugar. O casamento é uma das associações mais importantes da humanidade e da sociedade. Partindo desse princípio, a primeira indagação: nós nos conhecemos verdadeiramente? Sabemos quem somos? Porque dentro de nós existem vários eus. E muitas vezes nós nos surpreendemos com algumas reações, com algumas atitudes que tomamos ao longo da nossa encarnação, da nossa existência, que às vezes até perguntamos: essa pessoa não sou eu. Por que eu fiz isso? Por que eu tive aquela atitude? Por que eu respondi daquela maneira? Não é? E se nós somos assim, e acreditamos que todos nós aqui, sem exceção, realmente precisamos muito ouvir aquilo: conhece-te a ti mesmo, porque quando verdadeiramente nós nos conhecemos, nós sabemos das nossas virtudes, dos desafios e das nossas fraquezas também. Se nós ainda temos algo a mais a conquistar, que é verdadeiramente nos conhecer, que dirá conhecer o outro? E aí, quando nós estamos naquela fase de querer conhecer alguém para nos unir, para casar, né? Normalmente o homem diz assim: eu quero a parceira ideal, a mulher ideal, e nós já idealizamos aquela pessoa. A mulher, por suas vezes, diz assim: eu quero o meu príncipe encantado. Acho que hoje nem ouve mais essa palavra, mas as meninas já não estão mais assim. Quando nós, qualquer um de nós diz assim: estou procurando a minha alma gêmea. E aí a gente diz: será que a gente quer alguém tão parecido como a gente? Será que vai dar certo? Não é? E é claro que criamos expectativas, né? Tudo em nome do amor, supomos. Não é? Para isso o namoro, aquela fase que a gente fica encantado com o outro, encantado com a vida, e tudo parece, como diz, lua de mel. Isso faz parte do encantamento. Mas, aqui no texto diz assim: para que nós casamos? Por que nós casamos? Ou por que procuramos um parceiro, uma parceira para nos unir ao longo da nossa vida? Deve existir, e com certeza existe algum motivo. E é justamente isso que nos faz aqui, a gente vai embarcar nesse assunto a respeito do que é o casamento. Casamos por amor. Idealizamos a pessoa, idealizamos o nosso casamento, idealizamos como é que vai ser o nosso dia a dia, não é? Só que essa idealização, quando nós vamos estar sobre o mesmo teto, no dia a dia, aonde nós também vamos nos redescobrindo, porque nós somos individualidades. Nós temos os nossos hábitos. Vimos de famílias diferentes, muitas vezes de costumes, de educação, até de lugares bem diferentes. E ao nos unirmos a uma outra pessoa, nós vamos ter que compartilhar o nosso dia a dia. Os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos ideais, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. No começo, eu vou modificar. A gente sempre quer mudar o outro, não é verdade? Quando casa, vai mudar. Só que, a partir do momento em que nós estamos no nosso dia a dia, nós precisamos
cultivar o amor. Porque o amor não vem pronto, não é um prato feito. É algo que nós precisamos de tempero e precisamos a cada dia nos reinventar para que a gente possa estar junto com o outro. É fácil? Ninguém respondeu. Ai, meu Deus. Mas acho que pela risadinha deve ser, não é? É lógico que são fases. Há fases que tudo está tão bom, que o amor é lindo, o amor é belo. Mas em outras fases do nosso relacionamento, em que as situações vão se apresentando, não é? Às vezes um dos cônjuges adoece, o outro fica desempregado, o outro tem problemas pessoais com a própria família, alguns problemas emocionais, que do nada diz, mas eu não conhecia essa pessoa antes. Mas naquele instante, aquela pessoa apresenta tal situação. E aí é que começa a surgir até onde vai o nosso amor. Muitas vezes a beleza da mulher não é mais a mesma. O poder aquisitivo do esposo também não é igual. Já não vamos estar mais naquele luxo que vivíamos. Temos que compartilhar as nossas famílias junto conosco. Vêm os filhos, alguns trazendo alguns comportamentos que nos vão remeter ainda mais o nosso esforço enquanto casal, enquanto pais. E aí eu vou abrir um parêntese. Em que planeta nós estamos? Terra. Acho que alguém tem aqui pela primeira vez? Então todos já estão bem cientes que é um planeta de provas e expiações. Se é um planeta de provas e expiações, todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, desde a nossa nascença, os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família como um todo, e logicamente os nossos cônjuges ou parceiros, como queiram denominar, não estão em vão na nossa vida. Todos que se aproximam de nós por um segundo, por uma semana, por uma década ou por uma reencarnação inteira, têm algo a nos ensinar e algo a aprender conosco. Partindo disso, imagina nós debaixo do mesmo teto. Então, aquele que escolhemos ou aquele que amamos e vai ser o nosso parceiro, com certeza tem algo a nos ensinar e tem algo a aprender conosco. Primeiro ponto, respeito. E aí vem mais um detalhe. Nós verdadeiramente nos respeitamos ou nós violamos a nós próprios? Deixando de lado os nossos sentimentos, as nossas necessidades, a nossa própria individualidade. Porque muitos, às vezes, por estar numa união, anulam-se em função do outro. Mas não por uma vontade de se doar, mas por uma necessidade de estar juntos. Mas o íntimo cobra isso. Porque quantas vezes a gente ouviu, mas eu fiz de tudo por ele ou por ela, e olha o que eu tomei. Então, quando nós respeitamos a nossa individualidade, quando nós começamos a aprender mais sobre nós próprios, a gente vai entender que o outro também tem as suas necessidades, que o outro também tem as suas limitações. E o respeito é o primeiro passo para que a gente possa caminhar juntos, nos respeitando. O diálogo, a paciência. Tem alguém aqui que não é paciente? Outra coisa legal, hein, Seleninha, você viu? Tolerância. Não é? Saber ouvir. Ontem, nós estávamos num almoço muito prazeroso, em que numa das conversas, o César ainda nos comentou que tem um senhor
japonês, que ele se prontificou a ouvir estar em companhia das pessoas. A pessoa precisa ir até a farmácia, não tem ninguém, convida ele. Ele vai simplesmente para fazer companhia e ouvir o que a pessoa tem para dizer, sem julgar, sem falar nada. Trazendo isso para o nosso relacionamento. Nós temos ouvido o outro. Nós temos também ouvido nós próprios, o nosso coração. Como dissemos, o respeito, a paciência, a tolerância. Porque às vezes a gente não ouve, é sempre a mesma história, vai começar tudo de novo. Calma, respira, pensa. Hoje no livro, o irmão José disse que o mais importante são as pessoas e não as coisas, não é? Então, será que a gente está se olhando olho no olho? A gente está dizendo para outra pessoa, eu te amo. A gente sabe respeitar aquele momento em que a pessoa, às vezes por motivos, está um pouco mais agitado, mais ansioso, mais nervoso, deixá-lo respirar, para num momento mais tranquilo conversar. Será que nós também não precisamos, às vezes, solicitar esse momento sem gritar, sem brigar, sem se ausentar? Numa das reuniões da evangelização infantil, uma criança de 10 anos nos procurou e disse que estava com um assunto muito particular entre a família. E ela dizia, meus pais falam para mim não gritar, mas é o que eles mais fazem. Porque a família é a célula principal de uma sociedade. É onde tudo começa e é onde tudo termina. Essa célula tão pequena, e como Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, o que seria da humanidade se não houvesse o casamento, a união? Os Espíritos responderam, voltaríamos a ser irracionais. Por quê? Porque viver é fácil. Conviver é que é o segredo da vida. E quando nós nos unimos, numa união de casamento, ou de união, nós estamos o quê? Nos burilando, porque nós estamos a aprender a olhar para o outro. E muitas vezes o outro é o espelho do que somos, e a gente não consegue entender. Lembrando sempre que cada vez que apontamos um dedo, tem 3 apontando para nós. Quando nós entendemos que o outro, ele não é a minha metade, nós não vamos nos fundir, nós vamos nos complementar para a estrutura, para a sustentação de um lar. Uma casa não se faz só com uma viga, uma empresa não se faz só com uma pessoa. A sociedade somos todos nós. O amor que temos pelo nosso cônjuge, como diz o texto, há a lei dos humanos, a lei civil. E quando Jesus foi indagado pelos fariseus, que na época o divórcio ele era dito como ele era de direito, foi porque eles queriam ver até onde Jesus conhecia das leis. Sabemos que em cada país, em cada sociedade, a lei civil do casamento é diferente. E aqui vale nos respeitar. Mas, quando Jesus fala que a lei do amor, a união das almas é pelo amor. Muitas vezes, comentávamos aqui há pouco, os casais até se separam. Entretanto, continuam unidos, respeitando-se mutuamente pela família que construíram. Pelos momentos que viveram e foram felizes. Há um respeito, há uma ajuda mútua, há um carinho, há o afeto. E quando nós construímos famílias, não existe ex-filho. Portanto, mesmo que separadamente, nós temos o quê? Uma herança que é a melhor da vida, que são os filhos. E eles precisam desse respeito, dessa tolerância, desse amor. O que nós queremos aqui trazer é, por que casar-se? Lembrando que
quando nos unimos, estamos o quê? Nos colocando diante de Deus nesse fortalecimento do quê? Porque a humanidade tem que crescer. Nós vamos estar aqui em função dos que vão estar por vir. E o casamento é uma forma, não é? De nos mostrar o que é viver em sociedade. O casamento é quando que pai, mãe, marido e mulher, dois maridos, dois homens, duas mulheres, não importa o tipo de casamento, mas que entre eles existam esse respeito, essa união, essa cumplicidade para refletir naqueles que convivem com eles. Se forem os filhos, os irmãos, os pais, a própria sociedade. Que nós possamos pensar sobre isso. Hoje, nos dias atuais, existem várias formas de casamento, mas muito ainda estão se unindo pela vaidade, pela ilusão, não é? Pelo interesse. E esses objetivos são efêmeros, porque como dissemos logo no início, no começo, tudo é muito bonito. No dia a dia, aonde os obstáculos se apresentam, os desafios vêm, é aí onde a gente vê que se nós estamos unidos por amor e por respeito, esse casamento, essa união, só vai se fortalecer. Enquanto que, se os interesses só forem individuais, e aquele encanto acabou, nós vamos ver realmente quem é a outra pessoa. E aí não existe mais essa paciência, essa compreensão, esse afeto. Aí onde começam, não é? As discussões, as diferenças, as injúrias, as infâmias. E levam, claro que com certeza, e infelizmente até situações pela qual temos vivenciados nos últimos dias, de grande dificuldade. Mas que nós possamos, cada vez que pensarmos sobre o casamento, acendendo até a luz que é para iluminar todos aqui, não é? Que são casados e que vão casar. Continuem, porque é muito bom casar, não é? Brincadeiras à parte, mas que a gente leve isso para a nossa reflexão. Porque qualquer união, nós estamos aqui falando como dissemos, da célula principal de uma sociedade. E é a célula que vai fazer com que avance ainda mais a Terra. Precisamos dessa união para que possamos evoluir. Sozinhos não vamos evoluir, com certeza. Mas que a gente preserve o amor entre nós. Seja no casamento, seja numa sociedade, seja na família, entre os amigos. Porque também, lembrando sempre que o amor não separa duas pessoas. A união das almas, ela é eterna. Às vezes, o corpo físico, a morte física vai separar-nos, mas o amor, ele continua e ele prevalece. Então, que esse amor, já que estamos no mês natalino, no mês que se fala de amor, de Jesus, e é Ele que veio nos trazer isso, que nós possamos levar para o nosso lar essa união. No momento que estivermos decorando a nossa casa, vamos nos reunir com a família, com o esposo, com os filhos. Vamos lembrar dos bons momentos juntos. Vamos celebrar Jesus na nossa família, com amor a todos que está conosco. Que Jesus nos abençoe e desejar um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e amor para todos nós. Gratidão. A Rosana tem uma voz tão macia, tão suave, que se Deus quiser, nas próximas reencarnações eu hei de vir com alguma coisa desse tipo. E agora, depois dessa abordagem tão amorosa da Rosana sobre as uniões, sobre as famílias, sobre o amor,
Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos elevar nosso pensamento a Ele, que veio até a terra nos ensinar que o amor é o que sustenta a todos nós. E assim nós vamos nos preparando para os passes. Os trabalhadores que se prepararam hoje durante todo o dia vão agora se dirigir a todas as fileiras, todos se sentando confortavelmente, mentalizando as suas necessidades. E assim, nós vamos começar nossas vibrações pelas famílias. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele, a Jesus, esse Mestre tão amorável, que visite nossos lares, que leve até os nossos familiares muita paz, muita luz, muito entendimento, para aquele filho que dá mais trabalho, mais preocupação, para aquela esposa que é mais exigente, aquela que às vezes não aceita tanta argumentação, para aquele marido que às vezes é tão resistente a outras opiniões. Vamos levar para todas as famílias as nossas vibrações de amor, de luz e de paz. E agora, este passe, ele vai nos envolvendo, trazendo para cada um de nós muita luz, muita paz, envolvendo todo o nosso corpo físico, com energias de refazimento, com energias de equilíbrio, com energias de paz, de entendimento, com saúde, com tranquilidade, com menos ansiedade. Nós vamos pedindo a essa espiritualidade que se faz presente no salão, que nós possamos ter uma noite de sono tranquila, que ao deitarmos não nos esqueçamos de agradecer pelo dia de hoje, nos desligar dos problemas e pedir a Deus, nosso Pai, que durante todo o nosso sono possamos ser levados ao plano espiritual e ali termos trabalhado o nosso mental, o nosso emocional, o nosso corpo físico, e amanhã ao acordarmos nós estaremos renovados. Nós vamos levar esse passe a todos os nossos familiares, para todos aqueles que têm algum problema de desequilíbrio, aquele familiar que é mais difícil, aquele familiar que está atravessando uma fase difícil de desemprego, de menos clientes, de problemas no seu trabalho, de problemas no seu casamento. Vamos levar para todos eles o nosso abraço, junto com o abraço desta espiritualidade de Jesus, de Maria, levando para eles a certeza que na vida tudo passa. Vamos agora vibrar pelo planeta Terra. O mês de dezembro, mês de Jesus, mês do nascimento do Divino Mestre, nós vamos rogando a Ele que visite cada cantinho do planeta Terra, por onde Ele andou, por onde Ele pregou, por onde Ele esteve curando doentes obsediados, por onde Ele esteve levando a palavra, dizendo que o amor é acima de tudo aquilo que nos rege. Vamos pedir para Ele levar a paz, a tranquilidade até os países que estão em guerra.
os países que coordenam as guerras, aqueles países que estão sofrendo ataques, aqueles países que se julgam os mandatários do planeta Terra, que todos eles sejam envolvidos pela luz de Jesus e que Jesus toque o coração de cada um que possa estar comandando o planeta Terra, vibrando pelo Brasil, pedindo a Ismael, este anjo protetor, designado por Jesus, que ele traga até a nossa pátria os fluidos de paz, de harmonia, fluidos de crescimento, fluidos de prosperidade, que o nosso povo possa ser pacífico, que tenha entendimento, que tenha discernimento, que possa trazer dentro do seu coração a luz, a paz, levando para todos os governantes um momento de reflexão para aquilo que é certo e para aquilo que está errado. Rogamos pelo povo brasileiro, este povo tão amorável, que todos se vejam envolvidos com a grandeza de Ismael. E agora, fechando o ano letivo nas escolas, vamos envolver todos os professores que tiveram um ano dificílimo, que todos eles sejam renovados no período de férias, que todos voltem, retornem no próximo ano com uma bagagem de amor, de paciência, de cultura, que eles possam levar para as crianças, essas crianças como foi citado agora na palestra, aquela que os pais pedem para falar mais baixo, mas que só escuta gritos. Para aquelas crianças que são invisíveis aos nossos olhos, porque eles não fazem parte do nosso círculo afetivo. Para aquelas crianças que se encontram nos orfanatos, se encontram nas ruas, aquelas que se encontram nas comunidades sendo requisitadas para o crime. Vamos levar até essas crianças a esperança através das nossas vibrações de amor. Assim, envolvendo o paz e amor, com muita luz e com muita paz, com muitas vibrações de prosseguimento para o próximo ano, que ele seja cada vez mais acolhedor, que possa estar com as suas portas abertas para todos aqueles que sentem a necessidade de receber uma palavra de conforto, de paz e de tranquilidade. Que Jesus neste Natal traga para cada um tudo aquilo que estiver precisando, principalmente o entendimento de que na vida tudo passa e que nós somos fruto daquilo que nós plantamos em algum momento reencarnatório. Esteja com todos, Jesus, hoje, agora, no Natal e no próximo ano, com a graça de Deus. E assim, ainda envolvidos nesta vibração intensa, serena, que se estabeleceu neste salão, nesta noite, vamos nos conectando com a natureza, mentalizando aquele nosso lugar preferido, nas matas, nas florestas, nos riachos, na cachoeira, no mar, na areia da praia, nas pedras. E assim vamos dali, junto com a equipe espiritual, trabalhadores da natureza, os químicos, os biólogos, os físicos,